Sim, meu nome é Andréa Fernandes, eu sou presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires e gostaria de trazer uma temática ligada à imigração, porque a gente está vendo um problema muito sério em relação à postura da ONU e da própria comunidade internacional. Se nós analisarmos, a preocupação da ONU está sendo basicamente com a imigração muçulmana, o refúgio para muçulmanos. Não está havendo uma preocupação em relação a minorias que estão sofrendo genocídio, inclusive a própria minoria yazidi, que já foi reconhecido genocídio pela própria ONU, e os cristãos que já tiveram o genocídio reconhecido pelo Parlamento Europeu e pelo Departamento de Estado norte-americano. Então o que acontece? O melhor exemplo disso, além da Europa, é o próprio Estados Unidos, que no ano fiscal de 2016, que foi até o dia 30 de setembro, receberam 12.587 muçulmanos, um país que é de maioria cristã, e recebeu apenas 68 cristãos, e yazidis, que também estão sofrendo genocídio, foram apenas 24 yazidis que foram recebidos. Então, e é importante ressaltar que só na Síria foram pelo menos 1 milhão de cristãos que fugiram dos massacres e das atrocidades que estão sendo perpetradas pelo Estado Islâmico e que vem sendo denunciada por diversas entidades de direitos humanos. Então, quando termina praticamente o governo Obama, ele já no apagar das luzes, ele ainda leva mais 25.271 refugiados e a grande maioria, a maioria esmagadora de muçulmanos. Quer dizer, não há uma preocupação com a questão dos refugiados cristãos que estão sofrendo genocídio. E quando a gente vê o posicionamento do Brasil, nós vemos há pouco tempo o ministro dizendo que não tem ainda um número exato de refugiados que o Brasil poderia trazer, mas não se atém quanto aos refugiados que viriam para o Brasil. Então, o pleito da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, o primeiro pleito em relação a essa questão da imigração, é que o Brasil se posicione energicamente em relação à questão da imigração, recebendo milhares de refugiados cristãos, dando prioridade aos cristãos, já que a comunidade internacional não está dando prioridade. E desse assunto eu tenho participado, inclusive aqui no Rio de Janeiro teve uma representante da ONU, na Fundação Oswaldo Cruz, e houve um evento importante de uma semana, onde em momento algum foi falado sobre questão de segurança, quando é um assunto que todos os países no Ocidente estão discutindo, que é a questão de segurança interna do país, e o Brasil não demonstrou nenhum tipo de preocupação. Então eu gostaria de saber, a princípio, o posicionamento do Brasil em relação ao recebimento desses cristãos, ou se o Brasil vai continuar seguindo essa agenda pernóstica da ONU, que está deixando de lado refugiados. Aliás, eu espero também que o Brasil se posicione publicamente quanto aos absurdos que estão acontecendo na Arábia Saudita, em que o Brasil, inclusive, através da ASPA, tem dado apoio, né? E que soubemos que em 4 meses a Arábia Saudita baniu do seu território, expulsou 40 mil imigrantes paquistaneses, e a maioria com salários atrasados. E de 2012 a 2015, foram 243 mil só de muçulmanos paquistaneses, que eram imigrantes no território saudita, que foram banidos. Eu espero que o Brasil se posicione quanto a essa questão também. Para encerrar, eu tenho uma crítica a fazer. Não, peraí, não, mas é rápido, por favor. Ao Ministério das Relações Exteriores, que tem uma parceria com a FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, que dá um curso chamado Mundo Islâmico aqui no Brasil para diplomatas, inclusive da ASPA, e esse curso é falando sobre religião, história, geopolítica, questões sociais,
mas não se atém a direitos humanos. Então eu espero que o Ministério das Relações Exteriores abandone o relativismo moral de ouvir tão somente o lado muçulmano da questão e venha também ouvir outras entidades de direitos humanos que denunciam a perseguição religiosa no mundo muçulmano. Precisa essa entidade deixar de ser seletiva em relação a essa questão. Então eu espero que você também se posicione sobre essa questão. Obrigada. Obrigado. São temas de política pública de imigração e refugiado, que é muito ligado à Secretaria Nacional de Justiça do MJ, que não perpassa a Secretaria de Direitos Humanos nem ao Ministério das Relações Exteriores. Então, não daria para responder especificamente esse ponto. E em relação, que é o visto humanitário, né, do conflito sírio, em relação ao tema das minorias e de genocídio e refugiados cristãos também. Quer falar, sobre isso? A gente pode seguir a ordem, né? Então, passando para a pergunta seguinte, que foi da Igarapés, sobre a resolução novamente de direitos humanos e cidades. Então, retomando que isso, a ideia surgiu. Perdão, o MRE tem algum comentário sobre a migração, sobre a política brasileira atual? A gente vai chegar lá. Eu estou indo pela ordem das perguntas. Apenas começar dizendo que a minha própria presença aqui como representante do MRE discutindo esse tema, acho que já mostra a abertura do Ministério para tratar de todos os temas de direitos humanos e especialmente migrações. É um tema altamente relevante para o Brasil. O Brasil tem se manifestado nos fóruns internacionais. Agora, na próxima sessão do Conselho, teremos uma nova ocasião para discutir esse tema, que vai acontecer no dia 8 de março, onde teremos um diálogo que eles chamaram de diálogo aprofundado, Enhanced Dialogue, só sobre migrações, onde sim vamos fazer uma manifestação reiterando a política do Brasil de abertura para migrações e mantendo a nossa postura crítica àqueles países que se fecham ao recebimento de imigrantes, independentemente de sua opção religiosa. Isso é algo que tem que ficar muito claro aqui. Quando a gente vê o refugiado ou o imigrante, a gente tem que ver primeiro o refugiado, não necessariamente a religião. Mas ainda assim, em casos de massacres, como aconteceram com os Yazidis, nós também participamos recentemente, quando houve um relatório específico da Comissão de Inquérito sobre a Síria, que é presidida pelo brasileiro Paulo César Pinheiro. Houve um relatório específico dele sobre a questão dos Yazidis e nós também tivemos uma participação. Então, queria apenas tranquilizar a todos que essa postura também não vai haver qualquer retrocesso da parte do governo brasileiro. A questão do curso do mundo islâmico, eu acho que todos os cursos são altamente enriquecedores, sejam sobre o mundo islâmico, seja sobre qualquer outra questão, e também queria tranquilizar que a temática não, o enfoque de direitos humanos é transversal no âmbito do Itamaraty. Então, se há um mundo sobre mundo islâmico, certamente a questão de direitos humanos é tratada também. Aí depois, passando para a questão da Anistia Internacional, a Luciana já falou um pouco. Essa questão do Triângulo Norte da América Central, eu teria que recorrer ao Ministério da Justiça, não tenho essa informação. Já no CONAG, né? O Itamaraty tem assento no CONAG, mas não por meio da divisão de direitos humanos. Então, mas como a PFDC também está presente. Então, o tema está assim sendo já tratado no órgão competente da estrutura do Estado brasileiro, que é o CONAG. O GDPI, painel de acesso a medicamentos. São os imigrantes paquistaneses.
Haja vista que o Brasil faz parte da ASPA, que dá todo o apoio a teocracias islâmicas que são costumeiramente violadoras dos direitos humanos. Então, gostaria que o Brasil se posicionasse, emitisse uma nota em relação a essa questão e que você também dissesse se vai ser proporcional o número de cristãos que vão ser recebidos ou se vão ser mais muçulmanos do que cristãos, como acontece no mundo inteiro. Você não respondeu isso, por favor. O seu pleito está anotado, e sobre a questão dos números, isso cabe ao CONARE e não ao Ministério das Relações Exteriores. Sobre a questão das recomendações, eu confesso que eu ainda tenho que verificar junto à área do Itamaraty, que cuida especificamente de direito à saúde, que é a divisão de temas sociais, que é a divisão co-irmã da divisão de direitos humanos, para verificar se já há uma conversa sobre priorização das recomendações. Mas eu me comprometo a fazer essa consulta e retomar o tema aqui, ou por e-mail, ou aqui na nossa próxima reunião. Ok. Vamos fazer uma rodada aqui.